Durante décadas, o mundo acreditou que romper a barreira do som de forma controlada já era o limite natural das aeronaves de combate. A ideia de ultrapassar Mach 3 e atingir Mach 4 era tratada quase como ficção científica. Os maiores laboratórios dos Estados Unidos, Rússia, Europa e China tentaram, inúmeras vezes, e todos falharam pelo mesmo motivo: a física parecia simplesmente não permitir. A fricção com o ar destruía fuselagens. Materiais derretiam. Componentes eletrônicos entravam em colapso com as vibrações. E qualquer tentativa de puxar manobra em velocidades extremas terminava com a aeronave se despedaçando nos céus. Mas ninguém imaginava que, enquanto as potências buscavam soluções bilionárias, o Brasil, discretamente, sem chamar atenção, se estava criando a peça-chave que tornaria possível o maior salto tecnológico da aviação militar desde o surgimento do jato. O início escondido na ditadura e apagado dos documentos oficiais. Nos anos 1970, um grupo minúsculo de engenheiros brasileiros recebeu acesso a uma tecnologia que quase ninguém sabia que existia: um composto metálico experimental desenvolvido em parceria entre militares, pesquisadores civis e universidades que a própria história esqueceu, um protótipo de liga termoabsorvente baseado em óxidos de nióbio e tântalo. Na época, o governo brasileiro mal sabia o tesouro que possuía. O estudo foi arquivado, reaberto nos anos 1980, engavetado novamente e só voltou à vida em 1999, quando um jovem engenheiro aeronáutico da Embraer, Bernardo Naves, encontrou uma caixa metálica com a documentação original em um depósito abandonado no interior de São Paulo. Ele não imaginava que estava segurando, literalmente nas mãos, a solução que permitiria a construção do primeiro caça do mundo capaz de atingir Mach 4. O segredo estava na capacidade da liga experimental de redistribuir calor rapidamente, absorvendo parte da energia gerada pela fricção extrema e dissipando o restante sem comprometer a estrutura. Era algo que os laboratórios norte-americanos tentavam há décadas, se falhavam, porque acreditavam que precisavam criar superfícies ainda mais resistentes. O Brasil, sem querer, havia criado um material que não resistia ao calor se ele se alimentava dele. Naves alertou a alta cúpula. A aeronáutica autorizou sigilo absoluto. 3 anos depois, em 2002, nasceu um projeto secreto conhecido apenas como Operação Ícaro, o primeiro esforço brasileiro para participar de um consórcio internacional e desenvolver um caça experimental de velocidade extrema. Foi nesse contexto que os Estados Unidos, enfrentando limitações em seus projetos hipersônicos, propuseram discretamente uma parceria. Eles não podiam admitir publicamente que estavam travados tecnologicamente, mas estavam. O Brasil, por outro lado, tinha algo que nenhum outro país tinha, e a liga termoabsorvente NBX-2. O acordo ficou fora dos registros oficiais. O Brasil forneceria o material e ajudaria a desenvolver parte da fuselagem, enquanto os Estados Unidos investiriam bilhões em aerodinâmica, sistemas de controle e propulsão avançada. As cláusulas eram confidenciais. O mundo jamais saberia. O protótipo recebeu o nome informal de Fantasma Verde, apelido dado por engenheiros brasileiros, porque em testes de radar ele simplesmente desaparecia. A fuselagem absorvia calor, mas também absorvia ondas eletromagnéticas de maneira inesperada. A assinatura térmica era quase nula. A assinatura de radar, praticamente inexistente. O caça não apenas seria rápido. Seria invisível. Em 2007, o primeiro modelo físico saiu da linha experimental, um monstro aéreo com design futurista, sem precedentes, capaz de suportar temperaturas que destruiriam qualquer aeronave convencional. Os norte-americanos queriam testá-lo imediatamente. Os brasileiros pediram cautela. Ambos sabiam que aquela máquina estava prestes a quebrar todos os limites conhecidos do voo militar. O voo inaugural aconteceu em uma base isolada no deserto de Nevada. O caça acelerou suavemente até Mach 1, sem vibração perceptível. Depois Mach 2. Em seguida Mach 2.7. Os operadores, incrédulos, autorizaram o piloto a avançar até Mach 3. O Fantasma Verde não apenas suportou, se ele pediu mais. Quando o caça finalmente passou de Mach 4 pela primeira vez, os sensores registraram algo que os engenheiros jamais imaginariam: a fuselagem estava mais fria do que quando o voo começou. O material estava absorvendo e redistribuindo a energia de maneira tão eficiente que a temperatura se estabilizava automaticamente.
Era uma obra-prima da engenharia moderna. E naquele momento, ficou claro para os americanos. Sem o Brasil, aquele caça jamais teria existido. Mas o que iria acontecer a seguir seria ainda mais surpreendente, porque outras potências descobriram que algo estava acontecendo. E começaram a agir. A história da criação de um caça capaz de atingir Mach 4 não avançou graças a um único país, mas por causa de um conjunto improvável de fatores. E, surpreendentemente, um dos fatores decisivos veio do Brasil, de um laboratório pouco conhecido, escondido atrás de uma fachada simples em São José dos Campos. Era um prédio que mais parecia um galpão industrial comum, com janelas estreitas e sem qualquer letreiro chamativo. Mas lá dentro, havia um dos maiores avanços estruturais de que o projeto internacional já tinha ouvido falar, um avanço que resolveria exatamente o problema que paralisava o caça, em calores extremos acima de 2.800 graus Celsius. À medida que um caça se aproxima de velocidades superiores a Mach 3, o ar comprimido na fuselagem chega a temperaturas tão absurdas que qualquer liga metálica conhecida começa a perder resistência. O titânio convencional se dobra. O alumínio derrete. Aço não aguenta. Nem os materiais usados no SR-71, que atingia Mach 3.2, suportariam Mach 4 com segurança. O mundo inteiro sabia disso. O programa americano sabia disso. Os engenheiros europeus sabiam disso. Mas ninguém tinha uma solução estável. Isso porque voar a Mach 4 não é apenas uma questão de potência. É uma luta contra a física, contra o atrito molecular, contra a compressão do ar e contra um calor tão brutal que transforma a própria aeronave em um forno supersônico. E foi nesse cenário que a contribuição brasileira deixou de ser apenas importante e se tornou indispensável. Desde os anos 90, o Brasil estudava um tipo específico de composto cerâmico-metalúrgico com uma estrutura cristalina altamente resistente ao calor. Era chamado internamente de BR-77, mas nunca havia sido usado em um caça supersônico. Na verdade, nem existia aplicação militar direta para ele. O material tinha sido inicialmente desenvolvido para turbinas industriais e para revestimento de sondas de perfuração de petróleo em ambientes extremos. Mas o BR-77 tinha algo que ninguém esperava. Ele não enfraquecia sob calor extremo. Ele ficava mais rígido. A liga possuía microestruturas que se reorganizavam sob altas temperaturas, tornando-se mais estáveis quanto mais calor recebiam. Isso era um absurdo do ponto de vista de engenharia militar, porque praticamente eliminava o maior inimigo dos caças hipersônicos, o colapso estrutural. Quando engenheiros americanos e europeus viram a apresentação brasileira, houve silêncio absoluto na sala. Um dos responsáveis pelo programa internacional, cujo nome permanece sob sigilo até hoje, teria dito: se isso for real, abre uma nova categoria de aeronaves. E era real. Ao contrário dos grandes complexos militares do mundo, o Brasil tinha uma vantagem inesperada e não seguia as mesmas limitações de tradição tecnológica. A pesquisa do BR-77 não nasceu de um projeto militar bilionário com dezenas de chefes e comitês. Ela nasceu de engenheiros civis e pesquisadores de materiais trabalhando com liberdade, testando combinações que os grandes centros consideravam inviáveis ou sem futuro prático. Essa liberdade criativa permitiu algo que países muito mais avançados simplesmente não tentaram. Quando o projeto do caça Mach 4 começou a travar, os coordenadores internacionais perceberam que precisavam desesperadamente de uma solução que não existia nos Estados Unidos, nem na Europa, nem no Japão. E foi assim que o Brasil entrou oficialmente na lista de países essenciais para o desenvolvimento do avião. No início do processo, os engenheiros estrangeiros vieram ao Brasil para testar a resistência do BR-77 em ambiente simulado. Mas à medida que o material se provava superior a tudo que já tinham usado, algo inédito aconteceu: uma seção inteira da fuselagem experimental do caça foi enviada ao Brasil. Transportada em voo militar, protegida por camadas de lona e detectores de intrusão, ela chegou desmontada e camuflada, dentro de um cargueiro que pousou de madrugada, sem anúncio e sem luzes, na pista da Embraer. Era a primeira vez na história que um componente de um caça secreto de nível hipersônico era autorizado a circular fora de território norte-americano sob controle total brasileiro.
E os testes que ocorreram ali mudaram o rumo do projeto. Durante os experimentos, os engenheiros perceberam algo inesperado. Quando submetido a rajadas de ar em simulações de 3.500 km por hora, o material ficava ainda mais estável do que nas câmaras de calor estático. Isso gerou uma hipótese intrigante. Talvez o BR-77 tivesse sido acidentalmente criado como o material ideal para voo hipersônico, mesmo sem ninguém ter planejado isso. O Brasil havia desenvolvido, sem intenção direta, a resposta para um problema que os maiores laboratórios militares do mundo tentavam resolver há 5 décadas. Essa descoberta foi imediatamente classificada como confidencial. A partir dali, o Brasil não era mais apenas um colaborador. Tornou-se um coprodutor material do caça Mach 4. Com o BR-77 aprovado, o caça precisou ser redesenhado quase do zero. As asas, antes feitas de ligas metálicas tradicionais, foram substituídas por estruturas híbridas que combinavam BR-77 no revestimento, compostos nanotubulares europeus, segmentos internos de titânio reforçado americano. O formato também mudou. Por ser mais resistente ao calor, o BR-77 permitiu que a fuselagem tivesse bordas mais finas e aerodinâmicas, reduzindo a turbulência na camada limite e permitindo melhor controle em velocidades extremas. Essa mudança, sozinha, aumentou a margem de estabilidade do caça em quase 18%, um número absurdo no mundo da aviação avançada. Era oficial. Não existiria Mach 4 sem o material brasileiro. O Brasil nunca recebeu reconhecimento público, e nunca receberia. Programas como esse não deixam rastros oficiais. Mas dentro das salas fechadas, dos hangares sem identificação e dos relatórios classificados, os engenheiros sabiam a verdade. O maior impedimento para o caça mais rápido já projetado só foi resolvido porque o Brasil tinha um material que o resto do mundo não tinha. A partir desse momento, a participação brasileira se ampliou. O país foi integrado às discussões de dissipação de calor, resistência de bordos de ataque, cobertura cerâmica protetora, fuselagem híbrida, testes de fadiga térmica, algoritmos de expansão estrutural em hipervelocidade. O Brasil era tratado como um parceiro necessário, não opcional. E essa relação levaria ao momento mais inesperado da história do projeto. O primeiro motor hipersônico híbrido testado com participação brasileira. Essa parte. Se havia um ponto do projeto que ainda mantinha engenheiros acordados de madrugada, esse ponto era o motor. Não bastava que o caça resistisse ao calor absurdo de Mach 4, ele precisava ter um sistema de propulsão que funcionasse onde motores convencionais simplesmente colapsam. Turbinas comuns entram em hostal ou muito antes de Mach 3. Motores scramjet só funcionam perfeitamente acima de Mach 5. Ou seja, Mach 4 era uma zona intermediária, um ponto morto da engenharia aeronáutica. E foi aí que nasceu a ideia ousada, quase impossível, um motor híbrido capaz de alternar entre funcionamento turbofo e combustão hipersônica. Algo que, na época, parecia tão ficcional quanto uma nave espacial. Mas enquanto o mundo acreditava que isso era apenas teoria, um grupo restrito de engenheiros, incluindo brasileiros, trabalhava silenciosamente para transformar isso em realidade. O motor experimental ganhou o codinome PHX-1, apelido que fazia referência ao renascer de duas ideias fracassadas. Ele combinava um turbofo altamente modificado, com palhetas reforçadas por microcerâmicas brasileiras. Uma câmara de fluxo direto que poderia, em velocidade extrema, virar uma pré-chama aerodinâmica. Um sistema de injeção variável de combustível que alterava o regime dependendo da compressão do ar. O conceito era tão complexo que, no início, parecia inviável. Mas os testes de calor conduzidos no Brasil com o BR-77 revelaram que o material suportava não só a fuselagem, mas também a câmara externa do motor, que ficava exposta a um calor ainda maior durante o regime de transição. Sem o BR-77, o motor literalmente derreteria. Com o BR-77, surgia a possibilidade real de um motor híbrido funcional. Um caça em Mach 4 enfrenta seu maior risco durante a transição de modo. Primeiro estágio, o turbofo empurra a aeronave até Mach 2.8.
Segundo estágio, as entradas de ar mudam de geometria, as palhetas se retraem e o motor deixa de comprimir o ar. Terceiro estágio, inicia-se a combustão supersônica, se isso exige que o ar passe pela câmara tão rápido que pareceria impossível acendê-lo. Esse processo precisa ocorrer em menos de 0,2 segundos. Qualquer erro seria fatal. O motor sofreria backfire, explosão interna ou apagamento total. A aeronave perderia sustentação instantaneamente. Nada, absolutamente nada, poderia dar errado. Foi nesse cenário que o papel brasileiro se tornou novamente decisivo. O BR-77 proporcionou a estabilidade térmica para que as paredes do motor não sofressem microfraturas durante a transição. Sem isso, o PHX-1 jamais teria passado da fase teórica. Muita gente imagina que um projeto desse seria testado apenas em áreas desérticas dos Estados Unidos. Mas a primeira transição bem-sucedida, aquela que demonstrou que o PHX-1 funcionava na prática, não aconteceu no deserto de Nevada. Aconteceu na América do Sul. Mais especificamente, entre o Atlântico Sul e uma área remota do interior brasileiro, onde o tráfego aéreo era praticamente inexistente e a curvatura do radar dificultava a detecção. Naquela madrugada, um protótipo sem pintura, sem identificação, sem marca, foi içado por um cargueiro de grande altitude até 15 quilômetros. Lá, desprendeu-se e iniciou a sequência que mudaria tudo. Mach 1.2. Mach 1.8. Mach 2.4. Mach 2.9. 3 segundos de estabilização. E então, o momento crítico. A transição do PHX-1 foi registrada por sensores brasileiros em solo. Durante 0,18 segundos, a aeronave vibrou tão violentamente que qualquer outro material teria colapsado. Mas não o BR-77. Logo depois, o protótipo cruzou a marca de Mach 3.2, depois Mach 3.6, até atingir, pela primeira vez na história, Mach 4 com um caça tripulável experimental. O voo durou poucos minutos antes que a aeronave mergulhasse em trajetória planejada para evitar detecção. Mas o suficiente para provar ao mundo, em segredo, que a tecnologia era possível. Se esse voo tivesse sido divulgado, mudaria completamente o equilíbrio militar global. Contudo, não houve comunicado oficial. Não houve manchetes. Não houve sequer registro público. O que houve foi o reforço imediato de protocolos de sigilo. Todos os países envolvidos receberam uma determinação clara e nada poderia vazar. O Brasil, por sua vez, ganhou acesso ampliado a tecnologias e cooperações que jamais seriam oferecidas em uma negociação comum. E isso não foi por diplomacia. Foi por mérito técnico. O país tinha sido responsável por resolver dois problemas fundamentais para o Mach 4. O material que resistiria ao calor absurdo da fuselagem e do motor. A estabilidade térmica durante a transição do PHX-1. Sem esses elementos, o motor nunca teria chegado nem perto de funcionar. Programas hipersônicos são, por definição, invisíveis. Secreto não é o suficiente, eles são projetados para parecer que nem existem. Adições financeiras aparecem em linhas genéricas de orçamento. Componentes são atualizados sem explicação. E todo técnico envolvido assina cláusulas de confidencialidade válidas por décadas. A participação brasileira sempre foi protegida por classificação militar estrangeira, acordos de cooperação sigilosos e a própria política brasileira de não divulgar avanços estratégicos sensíveis. A verdade é que ninguém quer admitir que uma parte essencial de um caça hipersônico, algo que só grandes potências teoricamente dominariam, foi viabilizada graças a um país fora do eixo militar tradicional. Mas os engenheiros envolvidos sabem. Essa talvez seja a pergunta mais difícil. O protótipo que atingiu Mach 4 não era uma aeronave operacional. Era, na prática, um demonstrador, um laboratório voador. Fontes internas indicam que existe um segundo protótipo. Que o motor PHX-1 já passou por múltiplas revisões. E que o BR-77 evoluiu para uma série ainda mais resistente, chamada BR-77X. Ao que tudo indica, uma aeronave completa, com radar ativo, cockpit funcional e armamentos, ainda não foi oficialmente finalizada.
Mas o mais importante já foi provado. O mundo agora sabe que Mach 4 é possível. E, embora ninguém fale sobre isso abertamente, há documentos classificados que deixam algo implícito. Sem o Brasil, esse projeto ainda estaria parado no Mach 2.8. Não há medalhas. Não há homenagens. Não há reportagens. Mas se um dia, no futuro, o mundo assistir ao primeiro caça operacional rompendo o Mach 4 em um evento oficial, boa parte da tecnologia que permite isso terá nascido em São José dos Campos. Em laboratórios discretos. De pesquisadores brasileiros que ninguém reconhece na rua. O legado é silencioso, mas gigantesco. E a história, se essa história que quase ninguém conhece, se é uma prova de que inovação verdadeira não depende de tamanho, poder econômico ou tradição militar. Às vezes, a peça que falta no projeto mais ambicioso do planeta vem exatamente de onde ninguém espera.